Olá pessoal, nós estamos de volta com mais uma aula de atualidades aqui no LAC Concursos e o tema da nossa aula de hoje é a recente divulgação do IBGE de que a nossa expectativa de vida continua subindo e que agora alcança lá a média de 75,8 anos. Para a gente poder compreender esse assunto, a gente tem que revisar alguns tópicos importantes de demografia. Lembrando que a palavra demo significa povo, grafia significa escrita. Escrita, estudo sobre população. Então, alguns conceitos são importantes. O primeiro conceito, pessoal, é o que nós chamamos de população absoluta. População absoluta é a quantidade efetiva de habitantes de uma determinada região ou país. Por que nós falamos que é uma população efetiva? Porque, evidentemente, que uma pessoa pode ter nascido no Brasil e não habitar o nosso país. Morar, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos ou na Europa. Da mesma maneira que eu posso ter um italiano radicado no nosso país há anos, que constituiu família aqui em caráter permanente, e, portanto, ele vai ser contado como população do nosso país, enquanto que aquele brasileiro que vive nos Estados Unidos deverá ser contado como população da América e não do Brasil. Então, o primeiro conceito é o conceito de população absoluta, que é a quantidade efetiva de habitantes de um determinado país. Por um outro lado, nós temos um conceito importante, que é o conceito de taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? É o número médio de vezes em que as mulheres engravidam durante a vida. No passado, a gente dizia que era o número médio de vezes que as mulheres em idade reprodutiva engravidam. Como a idade reprodutiva ela se tornou mais elástica, nós temos hoje meninas, infelizmente, abaixo dos 13 anos de idade, que muitas vezes engravidam, e nós temos mulheres acima dos 49 anos de idade, que também engravidam, graças aos avanços da ciência. Essa idade fértil já não é mais um conceito exato. No passado, era considerado entre 15 e 49 anos de idade. Contemporaneamente, a gente vai então utilizar o conceito de taxa de fecundidade como o número médio de vezes em que as mulheres, ao longo da sua vida, engravidam. Óbvio que taxa de fecundidade não significa taxa de natalidade. Isso porque eu posso ter uma mulher que engravidou, mas que cometa um aborto induzido. Posso ter um aborto natural ou posso ter uma criança natimorta. Então, nem toda taxa de fecundidade se traduzirá numa taxa de natalidade. Bom, professor, então o que é a taxa de natalidade? É o número de filhos por mulher, em relação à população absoluta. Taxa de nascimento ou taxa de natalidade é igual ao número de nascimentos, vezes 1000, dividido pela população absoluta. Então, é o número de nascimentos em relação à população absoluta em cada grupo de 1000 habitantes. Professor, posso transformar isso em porcentagem a cada grupo de 100? Pode e deve, se quiser. Então, taxa de natalidade é o número de crianças nascidas vivas em relação à população absoluta. Vamos botar isso no quadro? Vem para cá. Então, nós temos que entender alguns conceitos aqui que são importantes. O primeiro deles é o conceito de população absoluta, que é lá a quantidade efetiva de habitantes de um dado local. Por um outro lado, nós temos o conceito de taxa de fecundidade, que se remete ao número
número médio de vezes em que as mulheres engravidam. E, finalmente, nós temos o conceito da taxa de natalidade. Tem uma formulazinha, né? Taxa de natalidade é igual ao número de nascimentos vezes 1000, porque eu quero saber a cada grupo de 1000 habitantes, dividido lá pela nossa população absoluta. Então, traduzindo de outra forma, taxa de natalidade é a relação entre o número de nascimentos e a população absoluta do país. Taxa de fecundidade é o número médio de vezes em que as mulheres engravidam, e população absoluta é a quantidade efetiva de habitantes de um dado local. Bom, dito isso, o que a gente percebe no Brasil? Que nós estamos observando uma queda tanto na taxa de fecundidade quanto na taxa de natalidade. E a pergunta é por quê? Primeiro, pelo uso, a disseminação, a massificação dos métodos contraceptivos. Pílula anticoncepcional, método de barreira, camisinha masculina ou feminina, o dispositivo intrauterino, o famoso DIU, o uso de espermicida, por um outro lado, a vasectomia, infelizmente ainda muito utilizado no Brasil. A laqueadura das tubas uterinas, também chamadas no passado, né, de trompa de falópio, e também o método chamado de natural, mais conhecido como tabelinha. Todos esses mecanismos, em tese, permite que o casal planeje, né, quando quer ter filhos e quantos filhos quer ter. O resultado é queda na taxa de fecundidade e natalidade. Segundo fator, a urbanização. No meio urbano, primeiro, nós temos lá o tamanho dos imóveis que encolheu, então eu não posso ter uma prole muito numerosa. O custo de vida nas cidades é um custo mais elevado e, por um outro lado, eu aproximo as pessoas dos sistemas de saúde e de educação. E, em tese, eu passo a ter planejamento familiar. Resultado, a urbanização reduz a taxa de natalidade. Por um outro lado, nós temos uma melhoria, ainda não nas condições que nós desejamos, mas uma melhoria das condições de acesso à saúde e à educação. E com saúde e educação vem naturalmente planejamento familiar. Por um outro lado, nos últimos anos, o Brasil observou um crescimento da renda. E nós sabemos que, à medida que a renda sobe, a taxa de fecundidade e natalidade cai, porque as pessoas têm mais acesso a método contraceptivo e também à saúde e à educação. Então, a primeira informação importante é que o Brasil assiste a uma queda acentuada da taxa de fecundidade e natalidade. Então, vamos botar aqui. Então, a primeira informação demográfica importante para nós é que nós observamos nos últimos anos no Brasil uma queda na taxa de fecundidade e natalidade. Então, por que é que eu observo uma queda na taxa de fecundidade e na taxa de natalidade? Anticoncepcionais, urbanização, melhoria na saúde e na educação, elevação da renda e o último ponto, a entrada da mulher no mercado
de trabalho. Professor, qual é a relação? No Brasil, infelizmente, nós ainda somos um país extremamente machista. A nossa geração, sobretudo, vem mudando isso ao longo do tempo. Porém, nós ainda temos muitos casos em que, dentro de determinados núcleos familiares, as pessoas creem que a responsabilidade pelo cuidado, né, da casa, da alimentação doméstica, por um outro lado, do vestuário, ou ainda o cuidado com as crianças, é uma função essencialmente feminina. O resultado é que quando a mulher vai para o mercado de trabalho, ela acaba tendo uma função tripla, né? A sua função profissional, o cuidado com a casa e o cuidado com as crianças. Ela fica então sobrecarregada. Quando essa mulher adentra o mercado de trabalho, ela tem então uma tendência a querer ter menos filhos, para poder não ter essa sobrecarga, e isso diminui sensivelmente a taxa de fecundidade e a taxa de natalidade. Por um outro lado, eu quero te lembrar que a mulher hoje tem uma escolarização maior do que nós homens. O resultado é que essa mulher, ela tem se formado por volta dos 24 anos de idade. Nesse momento, a mulher está buscando adentrar ao mercado de trabalho, fazer a sua carreira, adquirir um pouco de patrimônio, para então pensar em ter filhos. E isso demanda tempo. Normalmente a mulher já chega aos 30 anos. O problema é que a partir dos 40, a fertilidade feminina desaba. A chance de uma mulher engravidar após os 40 anos, na média, é de apenas 5% no mês. O resultado é que a mulher tem uma janela biológica entre 30 e 40 anos para encontrar alguém, estabelecer uma relação, né, afetiva e ter filhos. E com isso, como a janela biológica é curta, a tendência é que o número de filhos seja menor. Então, com isso, a gente assiste a uma queda na taxa de fecundidade e natalidade. Por um outro lado, a gente também observa uma queda na taxa de mortalidade, significando dizer que as pessoas no Brasil estão mais longevas, têm maior longevidade, ou seja, a expectativa de vida passou a ser maior. Bom, a pergunta é, por que as pessoas estão vivendo mais? Primeiro, pessoal, por uma distribuição ainda muito injusta, mas muito melhor do que fora no passado, uma distribuição melhor, mais equitativa da renda. Por um outro lado, a vida no meio urbano não tem muitas vezes as agruras que tem no meio rural, como, por exemplo, a falta de médico, medicamento, de água potável, tratada, encanada e distribuída, esgotamento sanitário, recolhimento e tratamento de lixo e por aí vai. Então, via de regra, no meio urbano, as condições de vida são melhores que no meio rural. A vida é boa para quem é dono da fazenda, não para aquele trabalhador pobre que, via de regra, pratica uma agricultura de subsistência no campo. No meio urbano, nós temos outros problemas, como a violência, a poluição, o trânsito caótico, mas, via de regra, a vida no meio urbano é melhor do que no rural. Então, a urbanização faz crescer essa expectativa de vida. Por um outro lado, nós temos uma melhoria, né, ainda não na condição que nós desejamos, mas uma melhoria no acesso e na distribuição do saneamento básico, que implica água potável tratada, encanada e distribuída, recolhimento e tratamento de lixo urbano e esgotamento sanitário. Por um outro lado, nós temos os avanços da medicina e o avanço, né, da indústria farmacêutica, que hoje consegue ter uma série de fármacos, de medicamentos, que vai permitir o tratamento ou a cura de doenças que, para um passado recente, não existiam. Com isso, nós temos aí também a redução da fome crônica e da fome episódica.
A fome crônica, aquela na qual a pessoa é privada por um longo período de tempo de um mínimo de alimentação, né, para poder garantir a sua qualidade de vida. E, por um outro lado, a fome episódica, que é aquela que... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Gostaria que vocês conhecessem a nossa proposta pedagógica do nosso curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos elaboramos esse curso com muito carinho, um curso aí que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você estará lá entre as 2.700 pessoas que serão aprovadas e convocadas para esse concurso. Este nosso curso, ponto a ponto do edital, super atualizado por apenas um investimento de 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$30. Bacana, meus amigos? Já esquecendo, se você quer o material de apoio dessa videoaula demonstrativa do nosso grande professor, basta você clicar aqui embaixo, fazer um cadastro no site, você pode ter o material de apoio dessa videoaula na sua mão a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC Concurso. Fui, tchau! Clique lá.